poesia entrou para valer na vida de Osmar Casagrande aos 18 anos. As palavras bem colocadas, a intensidade dos sentimentos expressos no papel, o compromisso único com o eu interior. A minha relação é sempre um encontro comigo mesmo. Mas comigo mesmo no sentido de eu com meus eus, não é? Com as minhas atitudes sentimentais. Então, quando faço um poema, na verdade eu estou fazendo uma transcrição do universo, de um dado nicho, ou de uma dada pessoa, ou de um dado sentimento, ou de uma dada relação. Mas é sempre uma leitura, uma decifração de algum aspecto do universo, ou dos universos, né, em que vivo. A adolescência ficou para trás e o escritor continua apaixonado pela poesia, pelo lirismo. Uma manifestação artística que, tal qual a modelagem com argila, também permite à alma expressar alegrias, amores, decepções e tantos outros sentimentos. Todos e mais alguns que você ainda não conhece. Olha, alegria, tristeza e todos os matizes que intercambiam-se entre esses extremos. Amor e ódio na outra angulação. E também todos os matizes entre essas duas atitudes. Agora você mixe isto tudo com todas as possibilidades do universo. E nós temos aí o ad infinitum. É vida plena, né? E o melhor, é infinitamente vivida. Não nos custa absolutamente nada isto. Para o poeta lírico, a solidão não passa de uma circunstância que ele pode simplesmente criar ou ignorar. O mundo à sua volta nem sempre é capaz de interagir com as inquietudes sentimentais. Na antiguidade clássica, a poesia era cantada com o acompanhamento da lira, ou o termo lirismo. O passar do tempo desvinculou a música da poesia. A poesia lírica é bastante rica quanto à sua maneira de apresentação. Elegia. Lamento pela morte de algum amigo, parente ou ente querido. Na antiguidade era acompanhada pela música. Essa associação deixou de existir com o tempo. Canção. Canções populares são produtos culturais de cada país. Já as canções eruditas são resultados de uma escola literária, transformando-se em objeto de estudo da arte literária. A elegia é uma poesia, né, cantada, e ela é um lamento específico, alguma coisa que a gente pode caracterizar como cultural. Essa elegia, ela era cantada, feita apenas quando morria algum parente, algum ente querido ou alguma pessoa importante. Então eram feitas essas canções na forma de elegia. Se você for remeter ao que acontece hoje, você pode até fazer essa comparação, sim, com cantos de funeral, esses refrões, essas estrofes que são cantadas. Já a canção propriamente dita, ela vai lembrar questões culturais de cada região, de cada país, né? Então se canta essas manifestações culturais. Balada é uma poesia para se cantar e não recitar. A repetição facilita a memorização do texto. Madrigal. Composições geralmente curtas para galanteio ou declarações de amor. A balada eram poesias cantadas para serem dançadas. Então se cantava essas poesias e se acompanhava com a dança. Já o madrigal era a expressão poética cantada que remetia a um galanteio, a um desejo amoroso. Bhakti sends his greetings, and he says that I speak for all of the Bruces.
and for Scotland. No começo do século XIV, a Escócia estava dominada pela monarquia inglesa. Oprimidos e explorados, os camponeses revoltam-se sob a liderança de William Wallace. O pequeno exército escocês enfrentou o poderio da Inglaterra, mas não conseguiu apoio da nobreza de seu próprio país e foi massacrado. Wallace foi torturado e morto em praça pública. A história foi retratada no épico Coração Valente, premiado com 5 estatuetas do Oscar. Mas por que referimos a Coração Valente como um filme épico? Porque ele narra um grande feito histórico de um povo ou nação e o protagonista é um herói. A poesia épica produziu algumas das obras mais significativas da literatura universal. Ilíada e Odisseia, de Homero, Eneida, de Virgílio, Os Lusíadas, de Camões. A epopeia clássica apresentava uma formalidade na estrutura. A proposição era o anúncio do assunto tratado no poema. A invocação era o pedido de inspiração às musas. A narrativa era o desenvolvimento dos fatos. E o epílogo fazia as considerações morais da história. Quando nós escrevemos um texto, em que nós somos emissor, nós temos um remetente, nós temos que pensar nesse remetente, o texto também tem uma formação, né? Introdução, o meio e a conclusão, né? A épica, né? A epopeia, que é a narrativa épica, uma poesia, narrativa épica, que depois do épico, a partir da narrativa épica, nós vamos ter essa origem do texto narrativo, né? A narrativa vai sair daí da canção épica. O que tem? Também a canção épica que estava honrando ou falando sobre um herói, sobre um feito heróico de um país, um acontecimento importante. Então, essa divisão é justamente para fazer aquilo que nós fazemos no texto, né? Uma introdução, uma chamada, né? O desenvolvimento, o acontecimento da história e a finalização. Tanto o poema épico como o lírico, embora tenham surgido há muitos séculos, deixaram marcas que jamais serão apagadas na literatura universal.